Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é os antecedentes incaico. Então fica aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. E hoje é sexta-feira, acabou a semana, mas antes de acabar a semana você ainda tem uma aulinha. E essa aulinha se encontra aqui. Então não saia do vídeo porque hoje você vai aprender uma história muito interessante, você vai gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de deixar o seu like de que gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando, né, nessa quarentena, ajude eles nesse período, tá bom? Porque é uma aulinha muito interessante e, claro, vai te ajudar no estudo. O objetivo da nossa aula é apresentar os antecedentes histórico-culturais da cultura andina. Vamos lá? Habitada desde 14 mil anos antes, principalmente na faixa entre a Cordilheira dos Andes e o litoral e entre o atual Equador e o norte do Chile, a região pré-incaica. Por que fala pré-incaica? Porque foi antes do Império Inca, tá? Porque aqui ainda não... Aqui nós estamos na pré-incaica. Pré-incaica quer dizer que ainda não houve o Império Inca. Os Inca ainda não tiveram império. Por isso que fala pré-incaica, que nem a criança, né? A criança vai para pré-escola para depois ela ir para a escola. Então aqui, pré-incaica, né? Que ainda não teve o Império Inca. Por isso que fala pré-incaica. A região pré-incaica era de intensa variedade. Desse período anterior ao Império Inca, sabe-se pouco, né, sobre o período anterior ao Império Inca. Mas infere-se importantes grupos entre a civilização Chavin, anterior a 1000 a.C., até a civilização Inca, quando da chegada dos espanhóis, né? A civilização Inca foi quando os espanhóis chegaram, aí eles dominaram, tá? Eles chegaram, chegou chegando, dominou. Você vai saber mais avante, né? No decorrer da leitura, você vai saber como que foi essa civilização Inca. A civilização Chavin foi formada por diferentes povos antes de 1000 a.C., com diversas conformações e áreas de influência. A partir dela surgiram duas grandes culturas. Então a civilização Chavin teve duas grandes culturas no Peru, que foi Ari ou Wari ao norte e Tiwanaku ao sul. A cultura Tiwanaku, nos planaltos meridionais, situada às margens do lago Titicaca, ficou conhecida pela arquitetura grandiosa, estatuária monumental e artesanatos de grande beleza. Então a cultura Tiwanaku, ela ficou conhecida pelo quê? Pela sua arquitetura grandiosa, pela sua estátua monumental, né? Pela sua estatuária monumental e pelo seu artesanato de grande beleza. A cultura Wari, ao sul da atual capital, Lima, era possuidora de centros cerimoniais. Então, a cultura Wari, ela possuía centros cerimoniais, ok, pessoal? E uma forte organização militar. Embora tenha produzido refinado artesanato, né, que a cultura Wari, ela produziu um refinado artesanato, ok? Entendido? Vamos lá. No século 8 depois de Cristo, Tiwanaku e Wari
reunificaram o fragmentado mundo andino. Mantiveram estados e culturas com características próprias. No século XII, os estados de Tiwanaku e Wari entram em decadência. Que pena. Entram em decadência. Que coisa, né? E abre-se um novo período de fragmentação. A cultura Moche se desenvolve por volta do século I ao 8 d.C. Entre Quito e Lima, no litoral e pela proximidade com o mar, foram bons construtores de barco. Então, a cultura Moche foi na cultura Moche onde nós tivemos bons construtores de barco. Na metalurgia, faziam peças de pedra com ouro, prata e outros metais. Porém, seu mérito estava no fato de terem sido os melhores ceramistas do período, tá, gente? Do período pré-incaico. Então, foi na cultura Moche que nós tivemos os melhores ceramistas do período pré-incaico. Suas cerâmicas coloridas traziam desenhos da vida cotidiana. Lá eles desenhavam como que era a vida cotidiana. E figuras de rosto. Não o meu, né, gente? Mas o deles. Que expressavam felicidade, tristeza, e dor. Dor. É só... Gente, o que eu fiz agora é só uma ilustração, tá? Mas eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, tá? É só uma ilustração. É tipo uma dramaturgia, vamos dizer, né? Dramaturgia que eu acabei de fazer agora. Não tinham cidades urbanizadas e viviam em povoados, embora houvesse pirâmides com escadas e rampa que serviam de templos religiosos. A cultura Paracas, Nazca, cresce na região costeira ao sul de Lima entre 700 a.C. a 450 d.C. Vale ressaltar a imprecisão das datações da arqueologia pré-colombiana. A cultura Paraca é conhecida por tecidos ricamente bordados, tá? Muitas vezes usados em vasos de cerâmica monocromáticos como oferendas funerárias. Então essa foi a cultura Paraca. Agora a cultura Nazca, sem grandes sobressalto, a cultura Nazca advém da influência Paraca. Sem grande sobressalto, a região se destaca pelas singulares linhas de Nazca. Como ficaram conhecidos os desenhos feitos há mais de 1.200 anos, no solo da cidade de Nazca, ao sul do Peru. Essas figuras seguem por quilômetros e quilômetros, formando linhas e desenhos gigantesco, que somente podem ser percebidos numa visão aérea do lugar. São desenhos de animais, os desenhos da cultura Nazca, que são desenhos gigantescos. Olha só quais são esses desenhos: pássaros, flores, traços, linhas, caminhos, figuras geométricas, todas feitas com bastante precisão.
sem que saibamos efetivamente o real propósito de todas elas. Várias são as teorias para esses desenhos. E elas não apresentam um real propósito. Elas não têm um real propósito. Várias são as teorias para esses desenhos, podendo indicar calendário. Como não tem um real propósito, então a gente vai indicar como calendário. A gente pode indicar como culto religioso, como caminhos, rituais religiosos, independente de qual seja. Porém, como não há muitos outros indícios que atestem uma ou outra função, acaba por gerar muita especulação. A mais famosa e imaginativa talvez tenha sido de uma comunicação deste povo. Que povo? O povo de Nazca. Deste povo com o extraterrestre, né? Por meio do livro de Erich Anton Paul von Däniken. Se eu falei o nome dele errado, vocês me relevem, tá, pessoal? Eram deuses os astronautas? Não sei, tá? Ponto de pergunta. E como diz aqui, talvez, não é uma certeza, talvez tenha sido a de uma comunicação deste povo com extraterrestre. Eles acham, não há uma certeza, não há nada provado que os Nazca, o povo de Nazca, se comunicou com extraterrestre. Não há nada provado. Por isso que fala talvez, porque não é uma coisa certa, né? A civilização Shimu se constitui a partir da composição e coexistência de alguns grupos mais antigos. Então, a civilização Shimu, ela se constitui, né, com um grupo muito antigo, em especial da cultura Moshka. Eles foram considerados, os Shimus foram considerados os melhores ourives pré-Inca. Conheciam fundição em ouro, prata e outros metais, e também eles eram bons construtores, os Shimus. Apesar de eles serem bem antigos, né? Mas eles eram considerados bons construtores, elaborando um canal. Os Shimus elaboraram um canal de muitos quilômetros para trazer água da montanha para a cidade. Então, os Shimus, eles eram muito importantes para o povo da cidade, né? A cidadania de Shimu, o povo lá da cidade de Shimu, gostavam muito dos Shimus, porque os Shimus, eles exerceram uma atividade muito importante, um trabalho muito importante. O que eles fizeram, os Shimus? Eles elaboraram um canal de muitos quilômetros para trazer água da montanha. Eu não sei se é de lá de cima da montanha ou é embaixo da montanha. Eu sei que da montanha eles elaboraram um canal de muitos quilômetros para trazer água da montanha até a cidade. Porque o povo da cidade não estava tendo água, estava precisando de água, entendeu? Então, ali, os Shimus, eles tiveram essa ideia. Vamos ajudar o povo lá da cidade, vamos ajudar a sociedade que está precisando de água. Vamos construir um canal agora para poder trazer água da montanha para a cidade, para o povo da cidade usar água, ter acesso à água, né? Então, foi muito importante o que os Shimus fizeram, que é construir, né, um canal de irrigação, né? Quer dizer, irrigação não. Construir um canal para trazer água da montanha para a cidade, para o povo ter acesso à água, né? Porque, pelo que eu estou vendo, né, na minha visão, o povo da cidade estava sem água, ou então não tinha acesso à água, né? E depois que os Shimus elaboraram esse canal, o povo da cidade
muito se alegrou, né? Eles ficaram muito satisfeitos com essa ideia que os Chibus tiveram, né? Seu desenvolvimento está relacionado nas práticas da irrigação no litoral e terras altas do interior. A cidade de Shanshan, sua capital, tinha 10 grandes construções, com muros altos, mais alto que eu, com muros altos, muito alto, com muros altos de tijolos. E dentro delas havia residência e oficiais. Acredita-se que cada uma delas seria enterrado ali, e então a residência lacrada e transformada em mausoléu. A lista de reis Shimus menciona 10 soberanos. Aí temos a imagem do Shanshan, capital Shimu, tá, pessoal? Vou pedir para vocês pesquisarem no Google a imagem do Shanshan, capital Shimu, tá? Por que eu tô pedindo para vocês pesquisarem a imagem? Porque eu não tenho a imagem, tá? Se eu tivesse, tava na mão. Se eu tivesse, eu ia mostrar na sua telinha. Mas eu não tenho. Então eu vou pedir para vocês pesquisarem e vocês vão gostar, vocês vão ficar encantados com a imagem do Shanshan, capital Shimu. Apesar de ser uma coisa antiga, mas vocês vão se encantar, vocês vão gostar bastante. Na expansão para leste, chocaram-se com os Inca, que se desenvolviam nas depressões internas das cordilheiras. Os Chimus foram derrotados pelos Inca e utilizados para trabalhar em Cusco. Anexados ao seu reino, acabaram difundindo sua cultura por meio de muitos artefatos que se espalharam após a conquista do Império Inca. Tá vendo? Ainda vai ter a conquista do Império Inca. Os Inca ainda não conquistaram o Império, tá? Os Inca ainda não tiveram Império, ainda não conquistaram o Império. Ainda vamos chegar lá. O tema do nosso próximo vídeo vai ser a conquista dos Inca. A civilização Inca, agora eu vou falar da civilização Inca. A civilização Inca foi originária da região amazônica. Então os Inca se civilizaram lá na região amazônica. E de etnia Quichua, que sucederam à hegemonia Ximu. A partir do século XIII, instalaram-se no Peru. Os Inca, no século XIII, se instalaram lá no Peru. E após três séculos de luta e expansão, dominaram a região de Cusco e vários povos andinos. Então os Inca, eles chegaram chegando, eles dominaram, né? Dominaram a região de Cusco e vários povos andinos. A justificativa da expansão era civilizar os demais povos. No entanto, o que ocorria era a apropriação de culturas, muitas delas superiores, e também das riquezas destes povos conquistados. Os caminhos eram percorridos e a agricultura desenvolvida nas montanhas, através de degraus esculpidos nas encostas. A agricultura era baseada em técnicas muito aperfeiçoadas para suprir o meio natural pobre. Plantavam mais de 60 espécies de vegetais por meio da irrigação com canais e represa, construíram terraço escalonado, sustentados por mureta nas encostas e irrigados pelas águas das geleiras, fertilizados pelo guano, excremento de aves marinhas, tá, gente? Domesticaram a lhama ou iama, uma coisa assim,
que lhe servia de meio de transporte, usando a sua lã, o leite e a carne. No comércio, usavam a troca entre alimentos e serviços e, embora não tenham desenvolvido uma escrita, usavam o quipo como sistema de contagem, porque eles não possuíam escrita, os Inca. Então, eles usaram o quipo como um sistema de contagem, para eles contar. Feitos de cordões coloridos em que cada cor representava a contagem de algo, o quipo era utilizado para somar os números referentes às colheita, habitante e imposto. Os Inca eram bem desenvolvidos no que hoje chamamos de zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Nas subidas das montanhas, canais de irrigação, desviando cursos de rios, etc. Tais estruturas, tudo isso, gente, é que os Inca realizaram, fizeram. Tais estruturas tinham tão grau de qualidade que mesmo após vários terremotos da região, ainda hoje encontramos estradas e pontes daquela época. Olha que legal! Na arquitetura, tiveram várias construções com enormes blocos de pedra, cortados com grande perfeição e encaixe, usados em templos, casas e palácio. Suas obras grandiosas eram erigidas a partir do trabalho coletivo organizado pelo Estado, sem que houvesse a propriedade privada. O Machu Picchu era o nome dado à unidade econômica formada por várias tribos numa mesma área, porém também significava as terras do Deus Sol, as terras do Inca, imperador. O termo mita designa os trabalhos obrigatórios e mitaios, que eram os trabalhadores. O curaca, juiz e comandante militar responsável pela distribuição da mita no Machu Picchu, cuidava das necessidades dos trabalhadores e financeiramente dos inválidos. Sem conhecer o dinheiro, usavam como imposto o pagamento da mita. Como eles não conheciam o dinheiro, eles usavam a mita como pagamento de imposto. E o excedente era armazenado para sustentar os grupos não produtivos, que eram os nobres, sacerdotes e militares. A organização social e política era composta por grupos bem definidos. O clero era composto por adivinhos, sacrificadores e hipnotizadores, que são os rituais religiosos. Os nobres eram compostos pela família do Inca, a burocracia administrativa e militar, os chefes guerreiros e curacas. A corte eram servidores do Inca, de hierarquia religiosa e civil, vivendo dos tributos do povo e dos benefícios atribuídos a seus méritos, entre aspas. O povo era formado pela massa de trabalhadores, de forma geral, que ao casar recebiam seu lote e passavam a contribuir com a mita. O Inca era o Deus Sol sobre a terra, era o chefe civil, militar e religioso, soberano, supremo, numa autocracia teocrática hereditária. Curiosidade: o maior símbolo do poderio do Império Inca, que é o que é o Machu Picchu, localiza-se
Localiza-se na Cordilheira dos Andes, a 2.400 metros de altitude no Peru. É popularmente conhecido como a Cidade Perdida dos Deuses. Machu Picchu é considerado a Cidade Perdida dos Deuses. Uma das teorias do difícil acesso era o de poder esconder o soberano Inca em caso de uma invasão das outras cidades rivais. Escondia o soberano Inca, ele era escondido em Machu Picchu, caso tivesse alguma invasão, né, de alguma cidade rival. Foi a descoberta somente em 1911 pelo explorador norte-americano Higher Bingham. A arquitetura era de pedra, mas hoje está em ruína, possuindo muitos vestígios de templo, casas, cemitérios, praças e terraços para agricultura, etc. As obras foram construídas de maneira bastante organizada, abrindo ruas e aproveitando espaços para escadas com um preciso planejamento para a passagem do sol. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia, audiência durante a semana. Eu fico por aqui e bom final de semana. Tchau, pessoal, e até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal.